Columbine, atacou a garota. Quando ele se lembrou de suas palavras, ele perguntou a Auguste se ela estava bem. Deitada no ombro, a loira tossiu alto. O líder jogou a garota fora com tanta força que a armadura caiu de seu corpo. Uma névoa se levantou ao redor da heroína quando ela pousou. O rosto ensanguentado da loira estava coberto de hematomas, enquanto ela olhava para seu oponente rindo. O homem não esperava que o agente ferido seria capaz de ficar de pé. Ele olhou atentamente para a garota. Senhor Columbine, que ela ainda tinha força para ficar de pé. A garota, de cabeça baixa, agarrou firmemente o punho de sua espada. Vendo isso, o líder a chamou de monstro. A loira sangrenta olhou para o chão. Ela pensou que o personagem principal, mesmo que ele estivesse em tal situação, ainda sorriria. O homem ruivo com rabo de cavalo levantou a cabeça, perguntando à heroína do que ela estava falando. Os olhos brilharam em uma cor azul brilhante, quando Auguste lembrou da morena. Ela abaixou a cabeça quando disse que ele apenas tornasse mais forte, derrotando cada inimigo. A menina agarrou o cabo da espada com força, imaginando as costas largas do desejo. Ela disse em voz alta que queria se tornar como ele. A heroína colocou o pé de lado. Um sorriso astuto apareceu em seu rosto ensanguentado, como ela decidiu que iria superar o protagonista. Sua espada estava completamente coberta de mana. Agis disse o nome da morena em voz alta. O líder, olhando para ela, inclinou a cabeça. Ele disse, não entendendo o que ela estava carregando, assumiu que a garota tinha usado magia em sua arma. O loiro armado com uma espada olhou seriamente para seu oponente. Ela usou... O líder da tribo tentou seu melhor para repelir a heroína. Atacar com sua espada. Uma gota de suor escorreu por seu rosto. Como ele percebeu que sua arma havia mudado ligeiramente. A garota cortou a espada de seu oponente, quando ele sugeriu que ela ainda poderia derrotá-lo. O homem assustado olhou para sua mão coberta de gelo. As armas de ferro começaram a rachar. O líder da tribo, gritando alto, começou a cair, sua mão inteira virou gelo. O homem começou a sangrar sangue escarlate. A menina ferida se aproximou do tremor. Borrado Columbine, o líder, estava ajoelhado em uma poça de sangue fluindo de sua mão. Suas pupilas vermelhas encolheram. Ele adivinhou que a espada de Agnes havia explodido. O homem ruivo levantou a cabeça. Quando a ponta da arma se aproximou dele, o inimigo abriu a boca surpreso. Sangue escarlate brilhante vazou de seu olho. Enquanto a garota olhava para ele, o homem ferido começou a fechar os olhos. Ele mal conseguia distinguir o contorno de seu inimigo, até que ele perdeu completamente a consciência. Um homem desmaiou aos pés de Ageste. Percebendo que ele havia perdido, virando a cabeça, Lord Columbine deitou no gelo. Uma espada presa no chão, perto de sua cabeça. A garota segurando a alça da arma com força. Começou a zombar dele, um pequeno sorriso apareceu em seu rosto, como ela se lembrou do desejo novamente. A loira caiu no gelo ao lado de seu oponente. E Jas tentou dizer que ganhou uma espada cujo punho brilhava com ouro. Estava preso no chão. No dia seguinte, o castelo foi iluminado pela luz do sol. No castelo de Evernaeron, gárgulas de ferro ficam em frente à janela. O homem barbudo, olhando para o chão, ordenou que os caras levantassem a cabeça. Desejo e carrinho de bebê foram presos a algemas, no chão de madeira, vestido com uma camisa de força marrom. Os caras levantaram a cabeça. O homem perguntou a eles como eles sabiam que Estebãs estavam planejando atacar o Castelo Rosa, no topo do qual bandeiras douradas tremulavam. Foi iluminado pela luz do sol. O personagem principal disse ao homem que eles não poderiam lhe dizer nada.
Um assistente estava ao lado de Villerot. Como ele perguntou aos caras se eles entendiam a Eles situação estavam em depois do qual. O homem disse que se eles não explicassem a ele como eles sabiam sobre a invasão de Esteban, então ele seria forçado a considerá-los espiões. Carrinho intrigado olhou para a morena. Franzindo a testa suas sobrancelhas pretas, o homem perguntou aos caras se eles ainda permaneceriam. Silencioso, uma gota de suor escorreu pelo rosto do protagonista. O cara acredita que, mesmo que ele tente se explicar, Willem não vai entendê-lo. De pé, perto do trono, o oficial cerrou os punhos com força. Ele chamou o desejo de uma pessoa atrevida. Ouvindo isso, o homem pediu para ele parar. A loira olhou para a cabeça sem jeito, enquanto abaixava a cabeça Wilhelm, percebendo que às vezes é melhor ficar em silêncio. Em vez de inventar desculpas sem fim, sugeriu mudar o tópico da conversa por enquanto. Os caras olharam para o homem incrédulo, lembrando da caixa cheia de areia. Admitiu líder. estar ciente de como eles convenceram Jeffrey para substituir os suprimentos, olhando para Wilhelm sentado no trono. O personagem principal confirmou seus palpites. Ouvindo isso, o homem perguntou a ele se os três fossem capazes de carregar todos os suprimentos, aos quais ele recebeu uma resposta negativa. A morena levantou a cabeça, ele assumindo que Estebans teria pouco tempo. Percebi que eles só levariam as caixas de comida mais próximo da entrada, que foram substituídos por areia. O homem barbudo abaixou o olhar para o personagem principal. Ele perguntou ao cara o que ele faria se Estebans queimou todo o armazém. Então ele acrescentou que, neste caso, eles teriam perdido todos os suprimentos. A morena e o carrinho baixaram desajeitadamente a cabeça. Desejo admitiu que eles organizaram tudo, de tal forma que Estebans definitivamente acreditaria em seu truque. Ele se lembrou de como os homens ficaram com raiva quando viram as caixas cheias de areia. O personagem principal sugeriu que os caras entenderiam imediatamente que alguém tinha descoberto seu plano, após o qual as morenas disseram que eles não perderiam tempo valioso. Ateando fogo na areia, Wilhelm se apoiou em sua mão. Como ele disse que seria muito mais fácil fazer furos nas caixas para mostrar que eles estavam cheios de areia. Ele perguntou ao cara por que ele deixou os suprimentos em cima. O personagem principal, franzindo a testa, fechou os olhos. Ele admitiu que queria ser completamente confiante em seu plano por trás. O guarda olhou desajeitadamente para o que estava acontecendo. Desejo disse que, neste caso, eles considerariam que eles supostamente sendo enganados, para esconder o fato de que todas as caixas estavam cheios de areia. Banan se destacou no rosto da assistente loira com raiva. Ele que sugeriu tudo isso era apenas uma ilusão do protagonista. Depois, o homem disse em voz alta que seu plano poderia ter falhado. O cara, envergonhado, olhou desajeitadamente para a cabeça. Quem percebeu as razões por que Estebans não podia pegar ou queimar os suprimentos? Pegando seu queixo, Vilhel decidiu voltar à questão principal. Ele novamente perguntou ao desejo como ele conseguiu prever o plano de Esteban. Uma gota de suor escorreu pelo rosto da morena. Ele relatou que usou dedução ordinária. O cara ficou envergonhado ao sentar no trono. O homem decidiu que não queria dizer nada a ele. O líder barbudo sorriu maldosamente quando disse que Desejo é inteligente o suficiente para perceber um fato. Ele disse a ele que, nesta situação, todas as disposições são consideradas importantes. Reserva estratégica. As pupilas do homem de olhos azuis zangado encolhem. Ele começou a falar sobre aqueles que tentariam tocar em seus suprimentos. Gotas de suor escorreram pelo rosto chateado do protagonista. Quando Vilhel anunciou que tais pessoas seriam condenadas por traição,
Ele disse ao cara que se Estebans não tivesse atacado, então, devido à dedução do personagem principal, Jeffrey teria sido executado. O homem olhou severamente para o desejo. Quem disse que, neste caso, ele aceitaria de bom grado a punição? Sentado ao lado do personagem principal, Carrinho tremia de medo. O cara admitiu que já tinha sido um vagabundo, que tinha visto pessoas morrerem na rua muitas vezes ao longo de sua vida. O líder de olhos azuis franziu a testa. Quando a morena perguntou a ele se ele soubesse que a coisa mais dolorosa era a morte da fome, o assistente zangado abriu os punhos. Desejo disse a eles que, neste caso, os músculos das pessoas secam muito, que seu corpo literalmente encolhe. É por causa de tanta dor que vagabundos não têm força. Deixou para lutar por suas vidas. Depois do qual, o cara também explicou ao homem que pessoas famintas só podem se deitar para esperar por sua morte. E dor insuportável. Uma gota de suor escorreu pelo rosto do guarda, ao curvar a cabeça. O cara admitiu que sabia que tesouro, apenas uma porção de comida quente, poderia ser. Ele se lembrou do garotinho segurando uma batata. Desejo, disse ao homem que ele sabia quanta felicidade. Um único pedaço de pão, bem como uma tigela de sopa, poderia trazer a cabeça barbada. Abaixou a cabeça quando o personagem principal disse que, tendo realizado um ataque, não só roubaria a maioria dos suprimentos, mas também queime o resto. O cara se lembrou de como um garotinho se aproximou dele. Ele prometeu que, em qualquer caso, mesmo que houvesse uma chance mínima, ele ajudaria pessoas famintas, puxando a corda que o segurava. Desejo diz que ele estava pronto para dar sua vida pelo bem dos vagabundos. O homem barbudo abriu a boca de surpresa, franzindo a testa. A morena olhou para a cabeça. Um leve sorriso apareceu no rosto de Vilhel. O protetor de choque virou-se para a cabeça, que começou a rir alto. Uma gota de suor escorreu pelo corpo do personagem principal, quando o homem lhe disse que ele tinha uma ótima posição. E ele também acredita. A morena merece elogios por tal pensamento. O alegre homem barbudo levantou a cabeça. Como ele admitiu, como um defensor do cumprimento estrito da regra. Ele não tinha desejo de punir os meninos. A morena sorriu amplamente, porque a cabeça acreditava em todas as suas palavras. Enquanto isso, os caras ficaram chocados que alguém começou a arrombar a porta. Apesar do fato de que o guarda informou o homem desconhecido que ele não poderia entrar, o homem o tirou do caminho. Os caras preocupados olharam para a porta. Tremendo de medo, Desejo reconheceu esta voz. O assistente saltou para longe da porta, que o homem chutou com um pé. O carrinho, assustado, abriu a boca. Quando o personagem principal disse, em voz alta a Jeffrey, que ele não deveria fazer isso, o homem preocupado se ajoelhou na frente da cabeça. O homem, de cabelos grisalhos, informou que ele não poderia executar esses caras. Após o qual, o homem explicou que o personagem principal tinha apenas boas intenções. Carrancudo Jeffrey ficou com raiva. Como ele disse em voz alta que aceitaria a punição. Junto com esses caras, a cabeça barbada, fechando os olhos. Abaixou a cabeça e depois se virou para o homem. Uma gota de suor escorreu pelos cabelos grisalhos. Cara preocupada do homem quando Bilhelm aconselhou-o a primeiro. Deu uma olhada mais de perto na situação. O homem virou-se para o personagem principal, que o chamou vestido com uma camisa de força. O cara perguntou como ele estava falando com o senhor. Sentado de joelhos, Jeffrey olhou para a cabeça. Wilhelm notou que o homem não mudou nada, porque eles ainda têm a mesma dificuldade. Quando ele começa a ficar com raiva, o homem de cabelos grisalhos esfregou desajeitadamente a parte de trás de sua cabeça. Enquanto isso, os meninos trêmulos curvavam-se diante do Senhor. Quando Jeffrey começou a se desculpar.
após o qual o homem disse que foi um simples mal-entendido de sua parte. Um homem confuso de cabelos grisalhos olhou pela porta. Como ele pediu a eles para continuar de onde ele parou. A entrada da sala fechou de repente. O homem abriu a porta novamente e, com uma piscadela, informou o senhor que hoje haveria seu bolo de nozes favorito para a sobremesa. Ouvindo isso, Vilhel exigiu que ele os deixasse. Já a cabeça se cobriu com a mão, quando ele pediu desculpas ao personagem principal pelo comportamento de seu velho amigo. Ele sugeriu fingir que isso não aconteceu, olhando para as algemas de ferro, preso ao piso de madeira. O senhor pediu desculpas por causar-lhes inconvenientes. O cara explicou que estava tudo bem com ele, porque era necessário. Desejo começou a se retirar da camisa de força. Quando o senhor pediu ao carrinho para se ajoelhar diante dele, abaixando a cabeça, Wilhelm pediu ao guarda para trazer sua espada. O menino de cabelos azuis se ajoelhou na frente do homem. O homem barbudo notou seus pés corajosos, colocando a ponta da espada no ombro de Pran. O senhor concedeu a ele o título de cavaleiro. O rosto do menino surpreso ficou vermelho. Wilhelm fechou os olhos como carrinho de bebê. Jurou ser fiel a ele pelo resto de sua vida, removendo a mão da protuberância na parte de trás da cabeça. O personagem principal olhou para o homem, que notou sua mentalidade incomum. E o senhor também lhe disse, chamando-o de homem talentoso, que sua coragem era digna de reconhecimento. Wilhelm baixou a cabeça e pediu desculpas novamente por sua grosseria no momento. Ele disse ao cara que ele o estava distraindo de seu trabalho. Então ele pediu desejo de se tornar seu conselheiro. Uma gota de suor escorreu pelo rosto chocado da morena. Em posição de sentido, o personagem principal prometeu ao senhor que nunca o decepcionaria. Neste momento, um sinal do sistema apareceu, informando sobre a conclusão da tarefa de invasão. Um leve sorriso apareceu no rosto do cara, depois que ele foi nomeado conselheiro pessoal. Foi graças a isso que sua aprovação aumentou para o nível confiável. Parado na porta, o guarda se dirigiu ao senhor, informando-o da chegada da noite. Comandante Wilhelm exigiu que ele deixasse a garota entrar. Olhando para a entrada, os caras estavam surpresos ao ouvir sobre o comandante dos cavaleiros. Uma garota de sapatos azuis entrou no escritório. O personagem principal sorriu amplamente quando o senhor disse que essa garota jogou papel importante na invasão de Steben. A loira da bandagem olhou surpresa com desejo, que começou a gritar o nome dela. Um largo sorriso apareceu no rosto de Pran. Quando o homem perguntou ao cara se eles conheciam essa heroína, a morena alegre agarrou seu cinto com as mãos. Ele admitiu que conhecia essa garota. Na noite seguinte, não havia uma única estrela no céu. As tochas presas à parede brilhavam com um brilho chama vermelha. Um homem vestido com um terno cinza estava indo para algum lugar. O corpo enfraquecido do líder tribal, que havia perdido o braço pendurado em correntes contra a parede. O cativo, ajoelhado, abaixou a cabeça quando alguém se virou para ele. Vestido com uma camisa verde, o cara disse a ele que ele tinha vindo falar com ele. O rosto inteiro de Lord Calumbine estava coberto de abrasões. Ele não pôde responder ao líder, levantando a cabeça. Vi que o personagem principal estava parado na frente dele. Uma chama brilhantemente ardente iluminou a sala. Um sinal do sistema indicando que a tarefa Stebans estava 42,4% concluída. A morena olhou atentamente para o homem cativo. Uma placa que apareceu anunciando que o líder da tribo, Lord Columbine, foi capturado. Desejo aprendeu que sem seu líder, a tribo não atacaria a propriedade por algum tempo. O homem que perdeu um olho
olhou para o personagem principal. A morena abriu as barras de ferro com a mão. Uma queda. Lord de Columbine foi preso à parede da gaiola. Dourado. Brincos ornamentados pendurados nas orelhas de um homem barbudo. O personagem principal olhou atentamente para a decoração. Vendo-os, ele percebeu que o prisioneiro era descendente de Malgar. Imaginando um guerreiro armado, com um brinco de ouro pendurado em suas orelhas. Desejo lembrou que ele é conhecido em muitos livros de história. Ele sabe que Melgar, sendo naturalmente talentoso, causou muitos problemas a todos os habitantes do continente, após o qual o personagem principal percebeu que esse homem é a maior ameaça. Neste mundo de sombras, contas de suor escorriam pelo rosto da morena, como ele sugeriu que Lord Columbine, devido ao seu parentesco com o Melgar, deve estar muito orgulhoso de sua herança e tribo. O personagem principal lembrou como um homem se aproximou dele. Enquanto inconsciente, ele ficou encantado ao perceber que o prisioneiro era descendente de Malgar. Antes de começar a falar com ele, uma situação surgiu na cabeça da morena. Com uma angústia chocada, quando ele perguntou se ela o havia agarrado, lembrando desse desejo amaldiçoado, porque ele não esperava que essa garota fosse capaz de lidar com esse monstro sozinho. Olhando atentamente para Columbide desfocado, a morena colocou a mão em seu ombro. Ele decidiu remover suas algemas antes de falar com ele. O homem exalou pesadamente quando o objeto de ferro pousou em seu queixo. A saliva do cativo atingiu o rosto do protagonista. Agachamento. O personagem principal sorriu e depois o cumprimentou. A morena olhou atentamente para o homem. Ele o informou que iria libertá-lo e as 80 pessoas capturadas com ele. Lord Columbine ficou muito surpreso quando ouviu isso. Olhando para o cativo, o personagem principal virou-se para o grande descendente de Melgar, que é um inimigo de longa data de Evanerin. Ele disse a ele que queria dar-lhe Halihad, que é um ato de generosidade mostrado pelo líder da tribo vencedora para o perdedor. As pupilas vermelhas brilhantes do homem ruivo se estreitaram. Como ele perguntou ao cara quem ele era, o guerreiro também perguntou como ele sabia sobre Alita. O personagem principal baixou a cabeça e colocou a palma da mão no coração. Ele, pedindo permissão, apresentou-se a Lord Columbine como consultor da propriedade. O homem zangado olhou para Morena. Não entendendo como ele poderia descobrir sobre a Aliata, ele o informou que ele não tinha o direito de fazer isso. A mão decepada do inimigo estava completamente envolto em um curativo. Ele declarou, em voz alta, que apenas uma mulher de cabelo loiro, que o derrotou, e seus parceiros, tinha esse direito. Um sorriso apareceu no rosto de Desire. Como ele disse ao homem, apesar de sua vitória pessoal sobre ele, ele também tinha o direito a isso. O cativo com cabelo comprido olhou atentamente para o personagem principal, perguntando o que ele queria dizer com um cara sorridente. Levantando o dedo, admitiu que era ele, que substituiu os suprimentos por areia. Lord Columbine franziu profundamente suas sobrancelhas largas. O homem bateu as correntes de ferro contra a parede. Quando ele percebeu que o desejo tinha feito tudo, o prisioneiro, enfurecido, continuou a olhar para a morena sorridente. Vines apareceu em seu rosto quando ele se aproximou do personagem principal. O líder zangado olhou para o cara. Ele disse em voz alta que se o desejo o deixasse ir, ele descongelaria seu crânio com as próprias mãos. O homem, tremendo de raiva, bateu na parede com os punhos. Ele relaxou a palma da mão quando o prodígio concordou com sua condição. Um largo sorriso apareceu no rosto da morena quando ele disse que, nesse caso, ele também se recusou a seguir sua proposta. O cara, de repente, foi surpreendido por algo, abaixando a cabeça. O homem cativo da parede sugeriu que o desejo
em troca de suas vidas. Queria que eles nunca mais atacassem a propriedade. Saiu sem um olho, o líder olhou para o cara. Ele perguntou ao estrategista se ele estava errado em seus palpites. O personagem principal abaixou a cabeça e disse a Lord Columbine que ele estava certo. Ouvindo isso, o homem admitiu para ele que ele nem precisava ser um gênio para prever o que eles queriam. Ajoelhado na frente do líder, o cara olhou para ele atentamente. Senhor Columbine lembrou de que eles não haviam vencido nada nesta batalha, após o qual o líder admitiu que ele não tinha o direito de jogar fora sua honra e abandonar as aspirações de longa data da tribo. Naquele momento, o personagem principal percebeu que eles tomaram a decisão certa quando eles não executaram o homem. Ele percebeu que valia a pena mudar a abordagem, porque isso poderia levar a uma batalha. Todo ansioso para vingar a morte do líder, a morena corada levantou a cabeça e chamou Blor, coluna por um guerreiro egoísta nobre. Olhando atentamente para o personagem principal, o homem perguntou a ele novamente se ele é egoísta. Ouvir esse desejo o informou que ele estava apenas pensando na honra de um guerreiro. Aproximando-se do cativo mais perto da parede, o cara perguntou por que ele se esqueceu de seus irmãos. Que o seguiu, o líder respondeu ameaçadoramente que eles aceitariam sua decisão. A morena franziu as sobrancelhas pretas. Como ele sugeriu que eles concordariam com ele, como um guerreiro, mas não imaginando como uma águia ataca animais zangados. O personagem principal disse que ao se tornar um líder, uma pessoa é responsável não apenas por si mesma. Ele perguntou a Blor Columbine se seus camaradas, se atacado por uma tribo inimiga, seria capaz de lutar com sucesso sem ele. O homem brutalmente mostrou os dentes e abriu a boca. Ele perguntou ameaçadoramente ao cara como ele ousa ameaçá-lo com a vida de seu povo. Desejo olhou atentamente para o líder, como ele o informou que ele tinha vindo até ele, a fim de fazer um acordo. Lord Columbine abaixou a cabeça e disse a ele que havia muitos guerreiros quem poderia liderar a tribo em seu lugar. Ouvindo isso, o personagem principal perguntou a ele se ele tivesse certeza de suas palavras. O líder da tribo caiu e não pôde responder. O cara, que tinha certeza de que ele mesmo veio para a propriedade, já que ele não conseguiu encontrar um substituto para si mesmo. Naquele momento, a morena percebeu que ele tinha um último empurrão. Esquerda, Desejo levantou a mão para o rosto do prisioneiro. Como ele o lembrou que ele planejava fazer um acordo com ele, um leve sorriso apareceu no rosto do cara. Ele disse ao homem que ele lhes daria um pouco da comida. Eles estavam tentando. A pupila de Lord Columbine estreitou de surpresa. Enquanto, acorrentado, o líder disse ameaçadoramente que neste caso não seria um retiro vergonhoso. O protagonista sorridente abaixou a cabeça e informou o homem que este seria um tratado de paz. Em termos iguais, um ornamento brilhou na orelha do líder ruivo. Rindo, ele percebeu que o desejo era tão astuto quanto uma víbora. Gotas de suor escorreram pelo rosto da morena. Ele disse que tomaria isso como um elogio, olhando atentamente para o personagem principal. Lord Columbine disse a ele que, tendo a honra do líder, ele aceitou seu acordo. Enquanto isso, o sol começou a se pôr atrás das montanhas. Sobre a propriedade de Carbon, gritos altos vieram da casa com o telhado azul. Enquanto move a caneta sobre o papel, alguém disse em voz alta que ele não podia mais continuar assim. Os rabos de cavalo da morena foram presos com um clipe de cobre. Ela está sentada em uma cadeira vermelha. Levantou as mãos, romântica. Não entende por que ela deveria trabalhar como comerciante, já que ela já está cansada de fazer negócios, mesmo em casa fazendo beicinho nos lábios. A menina ficou demonstrativamente ofendida. A morena percebeu que saber tudo
Era muito mais fácil para ela cumprir seus deveres. A garota sentada sozinha no escritório começou a ficar indignado novamente. Ela não entende onde o personagem principal Pran ela se lembrou da aparência da morena. Quando ela percebeu que não gostava de fazer tudo sozinho romântico, uma vez desejo de ajudá-la. A garota atordoada estendeu os braços para os lados e, então começou a gritar alto. Ela agarrou o rosto com as mãos, pensando que ela tinha enlouquecido. Uma morena apareceu na frente da garota trêmula, quando ela estava Que alguém com medo pudesse de vê-la em tal estado. Ouvindo isso, o cara relatou que tinha visto tudo. Uma enfurecida romantica começou a acenar com os braços. Como ela lembrou Emma, que ela pediu para ele bater antes de entrar nela. A morena admitiu que simplesmente não o ouviu. Ele entregou um papel para a garota, em que ela solicitou informações sobre a cidade sagrada. Romantica agradeceu a morena sentada à mesa. Olhou surpreso para Emma, que relatou que as coisas não estavam indo bem. Na cidade, ele disse a ela que a maioria das pessoas sai da cidade por causa de rumores estranhos. Ouvindo isso, a menina esclareceu o que ele estava falando, apresentando um monstro sinistro vestido com uma capa preta. O cara disse que um espírito maligno apareceu lá que sequestra pessoas vagando sozinhas, após o qual os esfola vivos e os come. Olhando desagradavelmente para o assistente, a heroína entregou-lhe uma folha de papel. Ela o aconselhou a voltar ao trabalho, já que ele teve tempo de coletar rumores tão estúpidos. Emma esperava que isso fosse exatamente o que ele ouviria do mestre da guilda. O cara olhou para a garota surpreso. Quando ele disse a ela que alguém estava realmente sequestrando pessoas, que ele disse a ela que as autoridades da cidade, em vez de lidar com os tribunais, estavam aumentando muito os impostos. A morena saiu de trás de sua mesa. Ela assumiu que era por isso que as pessoas estavam saindo. A cidade, ouvindo isso, Emma disse que a maioria dos residentes se tornaram vagabundos. Sentado novamente no sofá vermelho, a garota perguntou ao cara se muitos viriam até eles, porque eles estavam localizados perto da cidade brilhante. A morena sugeriu que isso era improvável de acontecer, porque o Senhor deu ordens estritas para não permitir que vagabundos entrem. Romantica achou que era muito cruel. Mas, ao mesmo tempo, seu assistente acredita que o homem fez a coisa certa, porque os pobres podem arruinar sua propriedade. A menina pegou o jarro de ouro, enquanto ela pensava sobre o fato que eles iriam embora. Todas essas pessoas congelam até a morte neste inverno. Naquele momento, o cara, lembrei que uma propriedade no norte estava aceitando vagabundos. Ouvindo isso, a heroína perguntou de que cidade ele estava falando. Romantica abaixou a cabeça quando Emma disse que esta era a propriedade Evernaren. Ela assumiu que já tinha ouvido falar dele em algum lugar, depois do qual o cara disse a ela que esta é uma propriedade bastante famosa, que é o primeiro obstáculo às invasões de Stebans. A morena se virou bruscamente. Quando a menina pediu um cartão, a menina colocou o diagrama em uma mesa de madeira. Ela olhando atentamente para o mapa. Tentou encontrar Evanaron. O cara disse a ela que o senhor governando lá também era muito famoso. A menina encontrou a propriedade no mapa, enquanto disse a ela que era governado por um homem incrivelmente honesto, que levou a guerra com o Império Averiano à vitória. Romantica agarrou o queixo pensativamente. Como um sinal do sistema apareceu, anunciando que eles haviam começado a tarefa principal. Sempre crise Neron. Eles precisarão resolver 2 problemas enfrentados por este estado. Um sinal do sistema apareceu, que indica a conclusão da missão Stebans. Depois que uma trégua foi concluída com um conselho, tribo Columbine. Depois disso, um sinal apareceu, afirmando que a tarefa do vagabundo estava apenas 30% concluída.
graças ao qual a segurança pública se tornou estável. Porque a taxa de criminalidade diminuiu, Romantica pulou de sua cadeira. Antes de informar Emma que eles estavam indo para Evernewen. Ouvindo isso, o cara perguntou a ela sobre a Cidade Santa. Mas a morena imediatamente pediu-lhe para esquecer isso. A morena sorridente cerrou o punho com força. E anunciaram em voz alta que fariam negócios. Em um cara vestido com uma camisa verde começou a derramar chá em uma caneca. Vilhel, insatisfeito, cruzou as mãos. Quando ele percebeu que o desejo de chá sempre teve um aroma agradável. Ouvindo isso, a morena ficou feliz que ele gostou. O personagem principal colocou uma caneca de chá na mesa, pelo qual o senhor agradeceu. Enquanto o homem começou a beber chá, o cara decidiu fugir rapidamente dele. Ele o informou que estava começando a trabalhar. Desejo encostou o punho na mesa. Quando ele percebeu que no mundo das sombras e no real sua mesa estava sempre uma bagunça. Havia uma pilha de papel na mesa ao lado do pacote. O personagem principal decidiu começar a trabalhar, segurando o lençol com força em sua mão. A morena queria começar com um mapa. Ele desdobrou o papiro na frente dele, assumindo que era um diagrama do Império Sagrado. A morena sabe disso no mundo real. Ela só pode ser reconhecida por descrições de livros. Desejo não surpreso que havia muitos detalhes no mapa, desde que esses livros foram escritos. Depois de quase tudo, tinha sido absorvido pelo mundo das sombras, segurando o nariz com a mão. Algo parecia estranho para a morena. Ele percebeu que o a propriedade Naren, estava localizada nas fileiras da frente, onde servia como escudo contra ataques inimigos. O topo do castelo foi retratado no território da cidade. Desejo acredita que o tamanho da propriedade é relativamente pequeno, imaginando o logotipo da cidade, consistindo em 2 espadas pretas com punhos dourados. A morena lembrou que sempre Naren tem um exército enorme que pode competir com grandes estados. Dobrando o mapa, os caras do choque sugeriram que eles usam seu exército como sua principal fonte de renda, tornando mais fácil para eles mantê-lo. Um plano aproximado da propriedade apareceu na cabeça do personagem principal. Ele acredita que Evan Aaron, enviando suas tropas para as fronteiras, receber apoio financeiro. Ele também percebeu que muitas pessoas se aglomeraram nesta cidade. Dada a sua segurança, Desejo percebeu que as coisas estavam indo bem na gestão da propriedade e sua renda. Ele sugeriu que eles estavam preocupados com o problema com vagabundos, que dificilmente se movia de um ponto morto. Segurando o queixo, a morena percebeu que, entre as pessoas comuns, seria difícil para eles, sem conhecer o passado das pessoas, para identificar criminosos, mas ao mesmo tempo, o cara entende que é tarde demais para não deixar os vagabundos no personagem principal. Lembrou-se da maneira como os homens apertaram as mãos quando eles compartilharam comida com a tribo Bora Columbine. Como um sinal de verdade, ele também percebeu que o vagabundo, tarefa, não estava progredindo. Naquele momento, Desejo percebeu que não era sobre a comida. Puxando um livro marrom da pilha, a morena assumiu que o motivo era segurança pública. Ele lembrou que em algum lugar ele tinha visto um relatório com registros de crimes. O cara começou a ler o livro atentamente, passando o dedo ao longo da linha das palavras. Desejo leu que a taxa de criminalidade desde o dia em que entraram no mundo das sombras. Fechando o livro, o protagonista preocupado pensou que este relatório foi feito por um dos cavaleiros. Na contracapa estava escrito que o documento foi pelo comandante do agente do cavaleiro. Um enorme portão cinza ergueu-se sobre Evernewen. Vestido com uma capa, o cara se aproximou do quartel da noite, parado ao lado da entrada.
Os guardas começaram a gritar algo. O personagem principal se aproximou da loira, que perguntou se ele estava desejoso, ao qual ele recebeu uma resposta positiva. O homem, curvando a cabeça na frente da morena, informou que seu comandante já estava esperando por ele. O cara, percebendo como os militares estavam treinando, percebi que eles tinham tropas suficientes. Ele acredita que, com tal número, eles não terão problemas para manter a lei e a ordem. Pessoal militar passou no corredor do prédio. Enquanto o personagem dirigiu-se ao escritório do comandante, ele percebeu que isso não era uma questão de público. Segurança em todo o desejo ficou surpreso. Quando os guardas anunciaram que haviam chegado, o cara olhou para a porta de madeira com maçanetas douradas. A loira disse que o comandante estava esperando por ele. Dentro do personagem principal, bateu na porta, chamando a garota pelo nome. Ele começou a bater na porta ainda mais forte, como ele anunciou, em voz alta, que eles teriam ainda mais problemas se eles deixaram as coisas como estavam. Enquanto isso, uma morena ficou muito brava. Enquanto o agente estava sentado calmamente no escritório, a pessoa desconhecida não entende por que ela é. Não fazendo nada, deseja ouvido na porta. Assumindo que a garota não estava sozinha lá, a mulher bateu na mesa com confiança com a mão. Gotas de suor escorreram pelo rosto do cara. Como ele ficou curioso sobre quem se manteve firme enquanto conversava com a agente, a loira desviou o olhar com desagrado, enquanto a mulher disse que, se a situação não mudasse, eles ficariam sem suprimentos de comida.